A Bíblia é a palavra de Deus, o livro incomparável. Só ela mostra o caminho do céu, que livro incomparável. Olá, irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um dos irmãos. Estamos iniciando mais um estudo bíblico às quintas-feiras. Antes de darmos prosseguimento ao nosso estudo, gostaria de fazer uma convocação para o dia 21 de agosto. Nós precisamos ter a nossa assembleia de eleição da diretoria estatutária para o próximo ano, para o ano de 2022. Nós faremos esta assembleia no dia 21 de agosto, dia 21 deste mês. É um sábado. A assembleia irá ter o seu início às 10 horas em ponto, 10 horas da manhã. Eu peço a todos que estejam no local a partir das 9h30, às 10 horas, nós vamos iniciar a assembleia e vamos fazê-la em primeira convocação. Nós não faremos em segunda convocação ou outra. Então, para fins de coro, precisamos ter todos às 10 horas ali. Vamos tomar as medidas necessárias, compareçam de máscara. Agora, atenção para o local onde nós vamos realizar esta assembleia. Não é na nossa sede, ali na Rua Cônego Valadão, número 1519. É no condomínio que fica ao lado, onde moram o irmão João Santana e a irmã Miriam, onde mora também a irmã Adriana Ribeiro. É no salão daquele condomínio que nós vamos fazer uma reunião. É uma reunião de assembleia de eleição de diretoria. Então nós não vamos fazer ali um encontro espiritual, um encontro religioso de nossa denominação. Ele tem o intuito de cumprir as exigências do nosso estatuto. O próprio condomínio também, ele não permite que sejam feitas reuniões religiosas lá nos seus salões, em virtude do óbvio. Todas as pessoas e todos os credos teriam o mesmo direito, e isto complicaria muito para o convívio ali no condomínio. Então, aqueles que chegarem para a reunião, este é um primeiro aviso, é uma primeira orientação. Os irmãos vão receber esta orientação através de outros meios também. Aqueles que chegarem no dia 21, às 9h30, ali no condomínio, ao lado da igreja, aqueles prédios grandes ali, devem falar que estão chegando para a reunião com o João Santana, ou reunião com o senhor João Santana. Apenas esta deve ser a informação para que não haja qualquer problema ou qualquer confusão mesmo relacionada à reunião religiosa, o que não é, inclusive, o propósito. A eleição da nossa diretoria, nós vamos ler os componentes da chapa única, vamos votar e assim encerraremos a nossa reunião, certo? Fica aqui esse aviso com validade, inclusive, de convocação. É uma convocação que está sendo feita com a antecedência exigida no Estatuto de 15 dias. Neste primeiro aviso, nesta primeira convocação, inclusive, temos aí bem mais do que 15 dias, certo? Então, dia 21 de agosto, às 9h30 da manhã, no condomínio
ao lado de nossa sede ali, a Rua Cônego Valadão. Feito este aviso, nós vamos agora para o prosseguimento do nosso estudo na carta aos Efésios. Vamos orar e, após a oração, dar sequência ao nosso estudo. Obrigado, nosso Deus, por mais esta oportunidade que o Senhor nos dá de reunidos podermos estudar a Tua Palavra. Fala, Senhor, aos nossos corações. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Nós iniciamos na semana passada o estudo bíblico na carta aos Efésios. Fizemos uma pequena introdução e começamos o capítulo 1. Fomos até o verso 4. Hoje daremos, portanto, prosseguimento a este estudo. Temos então no início da carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, os versos 1 e 2, onde Paulo se coloca como remetente autor da carta, destinatário, os crentes da igreja em Éfeso, e ele apresenta ainda a sua saudação, no verso 2. Na sequência dos versos 3 a 14, o apóstolo Paulo adora o Senhor e menciona as bênçãos espirituais nas regiões celestiais que nós temos em Cristo. Colocamos aqui então, dos versos 3 a 14, bênçãos espirituais nas regiões celestiais, como tema desta primeira sequência nossa de estudos do capítulo 1, que temos então: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, é a expressão de adoração do apóstolo Paulo a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ao mesmo tempo ele mostra aí essa íntima união, este relacionamento entre pai e filho. E ele diz que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Ele está mencionando que Deus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Ele não está dando um motivo pelo qual ele adora o Senhor. Bem, quais são estas bênçãos espirituais? A partir do verso 4, nós temos o apóstolo Paulo mencionando-as. Então ele diz: porque Deus nos escolheu. Então, esta bênção da eleição. Deus nos escolheu antes da criação do mundo. A base desta eleição, presciência, pré-conhecimento de Deus, que em sua soberania escolhe ou decide escolher, porque antes conheceu as pessoas. Para sermos santos e irrepreensíveis, mais duas bênçãos celestiais. Ele nos escolheu para sermos santos. A santidade é mais uma bênção espiritual, e irrepreensíveis, a pureza também, a ausência de pecados. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Então ele nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Foi assim que Deus definiu que deveria ser. Na semana passada passamos aí um bom tempo do nosso estudo falando sobre esta eleição divina daqueles que seriam salvos. Hoje nós vamos continuar a partir do verso 5, falando sobre estas bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo.
nós lemos no verso 5: em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento. Vamos ler até este verso 8 e comentar um pouco estas outras bênçãos espirituais que nós temos em Cristo Jesus. No verso 4, nós estávamos comentando então, e de forma geral podemos sumarizar assim: como Deus escolhe, primeiro, a dádiva, o presente, o dom, a concessão da salvação é incondicional. Deus não estabelece condições para nos dar a salvação. Não há condições a serem preenchidas pelos eleitos, pois não temos mérito algum. A salvação está à disposição de todos pela graça de Deus, porque todos pecaram é o que nós temos em Romanos 3, 23. Embora a dádiva, o presente da salvação, seja incondicional, nós aprendemos também na semana passada que o recebimento da salvação é condicional. A condição para receber o presente da salvação é a fé. Vamos pensar de forma literal mesmo num presente. Digamos que alguém coloque à disposição de algumas pessoas vários presentes, um para cada. Digamos, há 10 pessoas e o presenteador traz um pacote para cada uma dessas pessoas e coloca aquele presente à disposição destas pessoas. O que o presenteador está fazendo? Ele está dando incondicionalmente aqueles presentes. O que é necessário os receptores, aqueles que vão receber o presente, fazer? Estender a mão e pegar o presente. Quem não receber, quem não aceitar o presente, não tem como recebê-lo. Então, o recebimento da salvação é assim, é condicional a quê? A que creiamos no Filho de Deus. E assim nós entregamos nossa vida a Jesus e somos salvos. Assim se efetiva a eleição, a escolha do Pai. A dádiva é incondicional, o recebimento é condicionado à nossa aceitação pela fé, quando cremos. Esta salvação é a recompensa, então, a própria vida eterna. Até aqui nós fomos na semana passada. Verso 5, que já lemos, é uma continuação do que nós temos no verso 4. No 4 nós lemos: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Que nós podemos perceber aqui. Em amor, porque Deus é amor. O que Deus fez, o que Deus faz por nós é sempre porque Ele é amor. Então, em amor, em Cristo, aquele que Ele colocou para nos salvar,
Ele faz tudo por nós. Então Deus é amor, fez e faz porque ama. Em amor, o que Deus fez? Nos predestinou. Ou seja, nos escolheu antes para a salvação. Predestinação é um assunto muito debatido. Predestinação pode ser entendido como algo que Deus estendeu a todos. Todos foram predestinados para a salvação. Está ligado àquele primeiro item que nós estudamos sobre a dádiva da salvação. Ela é incondicional. Então muitos entendem desta forma. Outros entendem que predestinação está ligada apenas aos escolhidos, aqueles que ele conheceu antes, então ele escolheu antes para a salvação com base na sua soberania e adequando ao fato de ele ser presciente e saber quem responderia sim ao seu oferecimento da salvação. Então nós temos aí a bênção da escolha, mais uma vez, a predestinação, vamos falar assim. Temos, em amor nos predestinou para sermos adotados. Se ele nos predestinou para sermos adotados, nós temos aqui a bênção da adoção, bênção espiritual da adoção. Quando cremos, somos feitos filhos de Deus. Vamos entender bem aqui que esta adoção ela é diferente da adoção que nós temos aqui no nosso mundo, quando pais adotam um filho de outras pessoas e assim eles são feitos seus filhos. Neste termo bíblico, o que nós temos aqui de fato? Quando cremos, somos feitos filhos de Deus por nascimento espiritual. Então não tem o sentido de adoção assim específico e explícito nosso, que nós conhecemos. Aqueles que creem em Jesus, eles nascem de novo. Eles nascem da água e do Espírito, eles são regenerados. Eles são gerados de novo, então eles são filhos de fato. Esses filhos por adoção, porque Deus os proporcionou que fossem desta forma feitos filhos. Então quando cremos, somos feitos filhos de Deus por nascimento espiritual. É filho de fato. João, verso 12, diz exatamente isto. No 11 nós lemos que Jesus veio para o que era seu, referindo-se ao povo judeu, mas os seus não o receberam, e no verso 12 nós lemos, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Esse direito, esse poder de ser feito filho de Deus, ele acontece no momento do nascimento espiritual, quando nós cremos. Então, o verso 12 de João, capítulo 1, é um verso que fala bem diretamente disto. João 3, verso 5, também, quando Jesus está falando com Nicodemos. Nós lemos assim, João 3, verso 5. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Então, é nascimento, é novo nascimento. Sob que paternidade? De Deus. Então, não é adoção nos termos conhecidos por nós aqui no nosso mundo. Adoção pode até ser entendido porque Jesus, o primogênito de Deus, em virtude de nós sermos os demais filhos dele,
em virtude de Jesus ser unigênito na natureza de Filho de Deus, Deus Filho, único de sua espécie. Então a adoção aqui não significa ser filho legítimo de outro e ser adotado por Deus, e sim tornar-se filho ao nascer de novo da água e do Espírito, porque o Espírito nos gera novamente, regenera, e nós nos tornamos então herdeiros com Cristo. Possivelmente a adoção venha deste outro ponto de nós nos tornarmos herdeiros com Cristo, mas filhos legítimos, por termos nascido do Espírito de Deus. Romanos 8, 23 é mais um texto que nós também podemos ler para fundamentar esta questão da adoção. E não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Então temos aí alguns versos falando sobre o novo nascimento, sobre o nosso nascimento em Cristo, chamado aqui de adoção. Em amor nos predestinou para sermos adotados, a bênção celestial, a bênção espiritual nas regiões celestiais da adoção. Nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo. Então, a bênção de sermos filhos, conforme o bom propósito da sua vontade. Bom propósito da sua vontade. É vontade de Deus, em seu propósito, sempre bom, que sejamos filhos. Deus planejou desta forma. Deus concebeu desta forma. Ter filhos espirituais. Estarmos com Ele por toda a eternidade. Plano de Deus nesta reconciliação nossa consigo e assim atender lá o seu plano, o seu propósito inicial. Nós lemos em Romanos 8, 29, pois aqueles que de antemão conheceu, e já lemos esse verso na semana passada, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aquilo que estávamos falando. Jesus se torna primogênito dentre muitos irmãos. Ele é o unigênito do Pai, único da sua espécie, Deus Filho. Se torna primogênito porque Deus gera outros filhos. Cada um de nós, quando cremos em Jesus. Então, os que antes conheceu, por sua presciência, Deus predestinou. Deus determinou de antemão que aqueles que viessem a crer em Cristo seriam adotados em sua família e feitos conformes à imagem de seu Filho. Por que é uma adoção um pouco diferente? Porque nós nascemos, nós somos gerados espiritualmente. Quando cremos em Jesus, fomos gerados pelo Espírito Santo de Deus. Então, é esta a nossa adoção. O termo teológico aí para isto é adoção, para este tipo de nascimento. Passamos a pertencer então à família de Deus e fomos transformados, feitos conformes à imagem de seu Filho, olha, semelhantes a Jesus, santos e irrepreensíveis. A predestinação, ela envolveu uma escolha da parte de Deus, isto nós já vimos
no verso 4. Vamos voltar aí, verso 4. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Sermos santos e irrepreensíveis é sermos como Jesus, a imagem de Jesus, a imagem do Filho de Deus. Então ele nos escolheu antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis, que nós vemos aqui. Que a predestinação envolveu uma escolha da parte de Deus, o que nós lemos no verso 4. Ele nos escolheu antes para sermos santos e irrepreensíveis. Foi feita em amor, verso 5, que está aqui, assim nós lemos, em amor. Nos predestinou para sermos adotados como filhos. Isso está aqui no verso 5. Esta predestinação foi feita em amor, é baseada no deleitamento da sua perfeita vontade. Isso está aqui também no verso 5, conforme o bom propósito da sua vontade, e está mais adiante nos versos 9 e 11 também. E tem como propósito glorificar a Deus. Por que tudo isso? Qual é o propósito de Deus? Sua glorificação, sua glória, é para a glória de Deus. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para a sua glória. Lá no verso 14, nós vamos ver isto quando chegarmos lá. O que mais nós temos aqui então para fechar esse verso 5? Os que antes Deus conheceu e elegeu para sermos a imagem de Cristo, para sermos conforme a imagem de Cristo, vimos nesta sequência de versos tudo que Deus fez para que isto fosse realidade naqueles que estarão com Ele na eternidade. Tudo isto nós recebemos de Deus. Tudo isso recebemos por sua graça. Tudo isso sem mérito nenhum de nossa parte. Mas, no entanto, tudo isto não exime o ser humano de sua responsabilidade de crer no Evangelho. Então, tudo que nós vimos que nós temos em Cristo, tudo aquilo é oferecido pela graça de Deus, gratuitamente. Deus nos oferece, é da sua vontade, segundo o seu propósito, mas para recebermos, precisamos fazer? Crer em Cristo, crer no Evangelho que nos é apresentado, crer no plano de Deus para a nossa salvação. Então, nada disto nos exime da responsabilidade de crer no Evangelho, de crer em Cristo, que efetiva em termos pessoais esta predestinação divina. Então, o que acontece aí? Os que antes Deus conheceu e elegeu, eles irão, utilizando sua própria vontade, o livre arbítrio dado por Deus, eles vão crer, eles vão escolher Jesus, eles vão aceitar. Não são obrigados, não são robotizados, não são automatizados, não recebem lavagem cerebral para aceitar a Jesus. Deus não usa o seu poder na mente destas pessoas para mudá-las e fazê-las ter desejo e intenção de crer. A escolha nossa foi assim que Deus definiu
e na sua presciência elegeu. Verso 6. E aí, reforçando o que nós já falamos antes, vamos ler a sequência para entendermos. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado aquilo que nós temos. Para a glória de Deus, como nós havíamos citado lá no verso 14, nós aqui inclusive mencionamos mais uma vez, também nos versos 12 e 14, nós temos aqui expresso de forma bem clara. Deus fez tudo isto para o louvor da sua gloriosa graça. É para a glória de Deus. É para que nós o engrandeçamos. É para que ele seja exaltado. Deus acima de todas as coisas. Deus acima de todos. Então, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado, em Cristo, nós recebemos gratuitamente tudo isto que vem de Deus. Então, a salvação que nós temos em Cristo, a eleição, a escolha de Deus em nosso favor, tudo isto é para a glória de Deus. Tudo isso nós temos por sua graça, porque Deus quis fazer desta forma. Ele não viu mérito nenhum em nós, mas Deus é amor. Deus é Deus de misericórdia. E isto é o Evangelho. Este é o plano de Deus para resgate de todo aquele que quiser ser resgatado, de todo aquele que quiser estar com Deus na eternidade, de todo aquele que abrir o seu coração para Jesus. Verso 7. Nele, em Cristo, temos a redenção por meio de seu sangue, do sangue de Jesus derramado na cruz. O perdão dos pecados nós temos, olha aí, sequência também, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Olha aqui mais uma vez, falando de forma bem clara, tudo isto de acordo com as riquezas, com a abundância da graça de Deus em nosso favor. Então, esta expressão, nele, em Cristo, temos a redenção, mais uma bênção espiritual nas regiões celestiais, bênção espiritual que nós temos em Cristo. Nele temos a redenção por meio de seu sangue. Então nós salientamos aqui, em Cristo nós temos todas as bênçãos espirituais, aqui no verso 7, mais uma citada pelo apóstolo Paulo, a redenção. Nós temos a redenção por meio do sangue derramado de Jesus. Nós temos também o perdão dos pecados, outra bênção espiritual nas regiões celestiais, conquistada por Cristo para nós. Tudo isto de acordo com as riquezas da graça de Deus. Redenção. Vamos falar um pouco sobre este termo. Já citamos mais uma bênção espiritual. A palavra redenção vem da prática greco-romana bem conhecida dos Efésios. Era normal, era termo comum naqueles dias, operação, atividade comum também naqueles dias, e chamada de redenção. Os escravos eram libertos mediante pagamento de resgate. Então o que acontecia? Eles eram comprados e resgatados. E o termo redenção
tem esse sentido. Compra para libertação. Havia casos em que eles próprios juntavam o dinheiro para comprar a sua liberdade. Eles, comprando a sua liberdade, eles estavam se tornando livres. Em termos espirituais e, claro, tudo que nós temos em termos de conceitos do nosso relacionamento com Deus, no seu propósito para conosco, é colocado em palavras do nosso vocabulário. Então, redenção é o termo mais apropriado para nós aplicarmos a esta operação daquilo que Deus faz em nosso favor quando Cristo morre na cruz por nós. Então, em termos espirituais, a morte de Cristo, seu sangue derramado por nós na cruz, o símbolo do seu sangue, é o resgate necessário para livrar os pecadores da escravidão e da maldição resultante desta escravidão. Gálatas 3:13 diz assim: Cristo nos redimiu da maldição da lei quando se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado num madeiro. Que nós temos aqui Jesus assumindo a nossa condição de condenados. E é assim que ele nos liberta. Na carta aos Efésios que nós estamos estudando, quando chegarmos ao capítulo 2, nós vamos estudar de forma mais específica este assunto também, mas nós temos no verso 13 de Efésios 2. Mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Isto é redenção. E carta de Pedro, sua primeira carta, capítulo 1, versos 18 e 19. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados. Verso 19. Mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Em Cristo temos a redenção. Em Cristo temos a libertação dos nossos pecados. Em Cristo somos lavados, purificados e assim apresentados ao Pai santos e irrepreensíveis. E sobre esta outra bênção espiritual, perdão dos pecados, efeito também da redenção. Se Jesus nos compra a partir do seu sacrifício, morrendo em nosso lugar, pagando pelos nossos pecados, retirando a nossa culpa, então nós recebemos de Deus o perdão desses pecados. Não há mais condenação para nós, porque nós estamos em Cristo Jesus. Sabemos também que no plano de salvação de Deus, para que recebamos o perdão, é necessário que nós nos arrependamos desses pecados e os confessemos. Isto também é efeito do processo de salvação quando nós cremos em Jesus, quando nós enxergamos que Ele pagou pelos nossos pecados. Isso significa o quê? Que nós nos reconhecemos pecadores, confessamos o nosso pecado e aí somos perdoados. Efeito da redenção de Cristo por nós. Efeito do que Jesus fez por nós, quitando os nossos pecados, ou seja, quitando a nossa dívida com o Pai. Assim nós somos resgatados, somos libertos do pecado. Temos a redenção então em Cristo, por meio de seu sangue,
temos o perdão dos pecados. Isto acontece de acordo com as riquezas da graça de Deus. Que é este de acordo, então? As riquezas da graça de Deus, a redenção e perdão são nossos, porque Deus é um Deus de graça, porque Deus é um Deus de amor, porque Deus é um Deus de misericórdia. É pela graça de Deus que isto acontece conosco. Seu amor, misericórdia, compaixão, de graça, gratuitamente, sem merecimento de nossa parte. E verso 8, para finalizarmos o estudo de hoje. Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento. Bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Deus derramou a sua graça sobre nós. Fomos contemplados por sua graça, em sua graça. E olha, ele nos derramou a sua graça e com ela toda sabedoria e entendimento. Então ele derramou sobre nós sua graça, sua sabedoria e entendimento. E quando estivermos nas regiões celestiais, quando estivermos na eternidade, esta sabedoria, este entendimento serão completos. Bênção espiritual nas regiões celestiais. Como nós podemos e devemos agradecer a Deus por tão ricas bênçãos, bênçãos as quais nós falamos, nós discutimos, mas só vamos desfrutar de forma a entendermos muito melhor na eternidade. Por hoje é só. Ficaremos então com o estudo até aqui, verso 8 da carta aos Efésios. Obrigado pela participação de cada um de vocês, pela atenção, pelo envolvimento. Que o Espírito Santo de Deus possa falar a cada coração, que possamos parar, pensar, avaliar na preciosidade que são estas bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Já recebidas, já pertencem a nós. Algumas já são desfrutadas neste mundo, outras serão desfrutadas plenamente na eternidade. Até a próxima semana, sendo da vontade de Deus, e que Deus abençoe a todos. Vamos orar mais uma vez. Agradecemos, Senhor, por este estudo. Complete, Senhor, aquilo que for necessário ao nosso crescimento, ao nosso entendimento. Obrigado por tudo quanto o Senhor fez e tem feito por nós. Fica, Senhor, especialmente com aqueles que, tendo presenciado este estudo, ainda não entregaram suas vidas a Jesus, não nasceram de novo, não fazem parte ainda da tua igreja, ainda não são filhos teus, feitos filhos por adoção ao nascerem da água e do Espírito. Obrigado por tudo. Nossa oração em nome de Jesus. Amém. Eu leio a Bíblia, a palavra de Deus, o livro incomparável. Eu amo a Bíblia, a palavra de Deus, que livro incomparável.